Você sente que sua mente está acelerada? Você também, assim como talvez tantos de nós e como eu, sente que a mente está cada vez mais rápida, agitada, acelerada? A vida está muito acelerada, está muito rápida. Você também está lidando com a dor da mente acelerada demais. Hoje nós vamos conversar sobre a mente acelerada, sobre a pressa, sobre esse nosso estilo de vida agitado e apressado. Então seja bem-vindo ao podcast Divinamente de hoje. Fala galera de Zascope, eu sou Jonatas Leônio, você está aqui em mais um Divinamente e hoje nós vamos falar sobre a mente acelerada, vamos falar sobre a pressa. Eu tenho uma convidada muito especial. Nós vamos conversar sobre um livro muito especial e sobre um tema muito especial. Mas antes de entrarmos na conversa, quero lembrar você que precisa de cuidados com a sua saúde e quer alguém que esteja completamente alinhado com a sua fé, com seus valores, que seja cheio do Espírito Santo, que ame Jesus e que tenha compromisso também com a boa medicina, com a boa psicologia, com a vocação profissional que o Senhor deu. Então você precisa procurar a Clínica Divinamente, é a nossa clínica. Lá todos os profissionais têm esses pré-requisitos a serem atingidos. Tem que ser cheio do Espírito Santo, amar Jesus, comprometido com a igreja e tem que ser muito bom, muito competente. Então você quer alguém assim para cuidar da sua saúde, vem conhecer a Clínica Divinamente, tá bom? Minha amiga Marina Daut, é assim que fala o sobrenome? Certinho, Daut, isso mesmo. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, doutor, obrigada. Uma honra ter você aqui. Eu tô muito feliz, tô muito animada com a nossa conversa. Eu tenho acompanhado o teu trabalho e é lindo ver como o Espírito tá conectando almas, né? É verdade. Para um propósito específico, de nos tornar pessoas emocionalmente saudáveis, presentes e vivendo o propósito que ele tem para nós, né? Sim, sem dúvida. Então, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço imensamente. E para o pessoal que não conhece, vou apresentar aqui a partir do currículo, da biografia que a Nath preparou aqui para nós. E aí depois a gente vai aprofundando em alguns temas, mas só para o pessoal saber um pouquinho, só um pedacinho de quem é Marina Daut. É jornalista, formada pela Fundação Casper Líbero de São Paulo, pós-graduada em Gestão de Negócios pela ESPM. Aos 16 anos deixou a casa dos pais em Tatuí, interior de São Paulo, para se profissionalizar em balé clássico. Olha que interessante. Modalidade da qual se formou com certificação na escola britânica Royal Academy of School. Morou em Brighton, no litoral da Inglaterra. Trabalhou em revista, telejornal, jornal impresso, sempre valorizando seu trabalho, conteúdo jornalístico relacionado à psicologia, autoconhecimento, autogestão e espiritualidade. Atuou como assessora de comunicação por 10 anos até que sofreu uma crise de ansiedade. E aí optou por migrar de profissão, transicionou do jornalismo. Uniu a dança com sua paixão por estudar a mente e em 2023 tornou-se instrutora de atenção plena. Isso aí. Uau! Pelo protocolo inglês BMT, criado pela neurocientista doutora Tamara Russell, lá no King's College de Londres, que valoriza a integração entre corpo e mente. É cristã, esposa do Ronaldo, que está aqui nos estúdios com a gente, homem de Deus, e é mãe do Gabriel, do Davi e do Lucas. 3 meninos. Isso que vasta experiência que é ser mãe de 3, ser esposa e com todo esse currículo. E hoje atua em Londrina, mora em Londrina, no Paraná, e ministra curso de atenção plena para adolescentes e adultos. Esse é só um pedacinho da história. E agora está lançando esse livro, Sem Pressa, uma conversa entre a quietude e a ansiedade. Deixa eu mostrar aqui para vocês que conteúdo necessário para os nossos dias. Eu comecei a ler aqui, gente, e li um parágrafo e não dava para parar. Eu já tô muito animado, cheio de vontade de ler esse livro. Sei que vai ser cura para nossa geração. Obrigado, viu? Obrigado por ter vindo. Ai, eu que tô muito feliz mesmo de poder compartilhar isso que tem queimado no meu coração.
Porque esse livro junta tudo isso aí que… Sim, ele é um que puro você falou. suco da sua história, né? É o extrato, a essência do que saiu em meio a tantas O experiências. que sai do jornalismo com a experiência corporativa e o balé Sim, clássico. o balé clássico. Como que eu vou juntar tudo isso em uma crise de ansiedade? Coloca uma tudo isso uma crise de ansiedade com jornalismo, uma vasta experiência em todos os cenários aí do jornalismo, Sim. balé clássico, a sua ênfase no jornalismo já em saúde, em psicologia, em espiritualidade, em gestão, e aí misturou tudo, saiu a essência. Marina, sem pressa. Isso mesmo. E aí juntamos com um ingrediente também fundamental para tudo isso, que foi meu encontro com o pastor Messias Anacleto. Que é um homem que hoje ele está com 87 anos. E ele funciona naturalmente no ritmo sem pressa. Uau. Então o pessoal brinca, né? Sem pressa. A Marina é Marina sem pressa. Eu falo, não, só que não. Eu sou uma ansiosa em recuperação. Quando eu descobri que eu ia ter que ficar em tratamento a vida toda, eu optei por me tornar instrutora de atenção plena, né? E o pastor Messias, ele vive naturalmente nesse ritmo. Naturalmente. Esse ritmo sem pressa. O título do livro é em homenagem a ele, né? Ele tem uma funcionária que tá com ele há muito tempo. E aí, no nosso primeiro encontro, ele já contou uma história super engraçada e que deu origem ao nome do livro, né? Que ela virou e falou assim, pastor Messias, o senhor é tão devagar, que quando o senhor chegar no céu, a porta já vai ter sido fechada. O senhor não vai conseguir entrar no céu. E aí ele me contou essa história rindo, né? Ele é muito brincalhão, muito leve. E quando eu me formei como instrutora de atenção plena, eu senti muito desejo de conversar com um teólogo, com um ancião, sobre tudo aquilo que eu estava fazendo de conexão na minha mente, né? Porque o curso que eu fiz, ele é um curso laico. Eu me formei por um protocolo laico, né? Você pode usar a atenção plena para o que você quiser. Sim. Você vê usando para coisas legais, para coisas que ferem talvez a nossa fé. Enfim, você pode usar para o que for conveniente para você. Vai depender da sua intenção, do teu foco. Sim. E no meu curso, eu fazia muitas conexões com a minha fé. Muitas, assim. Uma parte do protocolo, né? Ele começa na pausa e termina na compaixão. E as práticas de autocompaixão, elas são laicas. E pra mim, assim, eu não consigo deixar elas laicas. Porque Jesus é a compaixão em pessoa, né? Então, eu sempre terminava orando. Sempre terminava. Eu falava assim, mas… Eu tinha até que me conter, né? Porque ali o grupo é laico e tal, mas… E eu quis fazer essa união, né? Proposital, porque pra mim ampliava, né? É outra história. Quando você tem o Espírito Santo caminhando nessa jornada, o processo fica muito mais leve. E o lema que é por uma vida mais leve, acolhedora. Como é que você vai falar de acolhimento? Sem o Espírito Santo. Prazerosa e presente. Então é isso que a jornada quer proporcionar. E você foi parar na atenção plena como? Por onde veio? Qual foi o caminho até chegar na atenção plena? Então, há 7 anos atrás, estava a Marina, né, com esse currículo, mas era uma Marina que se dedicava à função de mãe de 3 crianças e dona de casa. Né, meu esposo é médico e desde que nós nos mudamos para Londrina, eu sou do interior de São Paulo, de Tatuí. Morei em São Paulo 17 anos, e aí nós nos mudamos para Londrina. Quando eu resolvi, estava grávida do 2º filho, eu cheguei lá com 6 meses de gravidez. E decidi parar de trabalhar para cuidar das crianças e cuidar da casa. Eu estou voltando para o mercado de trabalho há 2 anos, né? Desde que eu comecei a formação, comecei a escrita do livro. E aí, quando a gente estava lá em São Paulo, eu vivendo ali a função, as crianças pequenas e tal, eu comecei a ter sintomas fortíssimos de ansiedade que culminaram na minha crise. Na verdade, eu descobri que eu era ansiosa. Eu achava que eu era inteligente, que eu fosse inteligente, criativa. Eu achava a minha mente o máximo. Né? E eu estimulava, eu gostava de manter a minha mente estimulada. Não era, tipo, pausar, desacelerar. Até que eu meditava quando eu era adolescente, porque eu já sentia necessidade. Até porque eu fui diagnosticada com depressão aos 13 anos de idade. E aí… eu precisava fazer algo diferente para minha mente, porque eu comecei a perceber que eu estava mal, que eu estava doente.
E eu tive a crise de transtorno de ansiedade generalizado. E foi aí que eu falei, opa, não tá certo. Eu era líder de oração, sempre tive ministério de oração. Nós fomos líderes de célula por muito tempo, desde que eu cheguei em Londrina. Mas aí eu comecei a ver a Bíblia e algumas coisas pra mim, falar, poxa, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ixi, será que eu não sou crente? Não andeis ansiosos. E é engraçado, doutor, porque esses versículos, ao invés de me acalmar num primeiro momento, vieram como cobrança, Sim, sabe? eles geram mais ansiedade em quem já tá. Gente, eu sou líder de célula, ministério de oração e como assim? Não... E aí eu comecei a tentar voltar pro meu interior, né? Até tem um livro do Thomas Merton, A Vida Silenciosa, que ele fala que a grande vitória monástica não é se isolar, mas é para aqueles que têm coragem de mergulhar em cheio no teu interior, né? E aí, quando eu comecei a mergulhar, eu comecei a perceber que a atenção plena é um estado natural que tem dentro de mim. Mas os barulhos não me deixavam ouvir, sabe? Eu fui até… Quando você abriu o programa falando de mente acelerada, o nosso atual estilo de vida, eu vejo que nós nos acostumamos a viver de um jeito, mesmo nós cristãos. Então, apesar da Bíblia estar recheada de convite para desacelerar, nós estamos escolhendo um estilo de vida diferente. Só que eu fui obrigada porque eu adoeci. Quando eu cheguei no meu psiquiatra, ele falou, Marina, ainda bem que você chegou aqui. Porque senão você tinha mais 22 anos de vida. Eu tinha 38 anos na época, né? Eu falei, como assim, doutor? Você sabia que a expectativa de vida do ansioso é 60 anos? E eu com 3 crianças, eu quero ver meus filhos se casarem. Né? Não dava, eu precisava mudar a dinâmica da minha mente. E aí eu fui conduzida pelo Espírito Santo mesmo, por um processo que eu comecei a gravar. E na época tinha muito poucas meditações cristãs disponíveis, meditações guiadas. Eu lembro que eu caí até nos cristãos que meditam, a gente estava falando aqui da Maíra, né? Eu caí nela, que era uma das únicas na época que tinha. E aí eu escutava, ela tinha pouquíssimas meditações, acho que ela estava começando na época. Eu escutava as meditações dela e comecei a gravar as minhas também. Mas eu gravava entre uma crise e outra. Eu gravava sem saber nada de atenção plena, só com Bíblia, oração e jejum, que era a ferramenta que eu tinha e que eu usava na época. E mesmo assim eu adoeci. Mas eu comecei a gravar aquilo entre uma crise e outra para me dar conselhos. Coisas que funcionavam. Então eu falava assim, não andeis ansiosos, Marina. Não andei ansiosa, Marina. Marina, não fica ansiosa. E ficava repetindo devagar. Sente o seu pé no chão, Marina. Sente o toque do seu pé no chão. Sinta o toque do seu pé no chão. E eu ia falando pra mim, e aquilo foi trazendo um efeito tão maravilhoso. E aí eu comecei a me observar, porque eu tinha que ser minha melhor amiga. Eu tive que começar, por uma questão de necessidade, parar de lutar comigo mesma. Porque eu via que eu lutava comigo mesma. Eu me julgava, me criticava, me condenava. Então era 2 instâncias trabalhando dentro de mim e muita culpa quando eu escutava uma pregação. Olha só, não tô fazendo isso. Olha só, o pastor tá falando que tem que ler a Bíblia, eu não conseguia ler a Bíblia. Imagina que um ansioso consegue parar pra ler. Quando você tá com sintomas de ansiedade, sua mente fica desfocada. Até pra orar é difícil. E aí comecei a gravar os áudios, até que uma amiga minha veio e falou assim, Marina, você já ouviu falar da atenção plena? Falei, atenção plena? O que é isso? Porque até então, pra mim, só existia meditação que feria a minha fé. E eu queria encontrar uma coisa que não ferisse. E foi aí que começou a minha caminhada, eu me apaixonei pelo tema. Hoje, pra mim, é uma questão até de sobrevivência, é uma ferramenta que Deus deixou, né? Sim, tem graça de Deus. E é interessante porque você estava compartilhando que a crise de ansiedade te fez perceber um ritmo que era um ritmo insalubre, era um ritmo ruim, era um ritmo que ia encurtar a sua vida, ia te roubar da própria vida, né? E é engraçado como a gente pode ver graça de Deus. Às vezes eu falo isso para alguns pacientes e no início eles até ficam chocados assim. Então, existe graça de Deus até nas crises, né? Porque uma crise de ansiedade pode ser
uma manifestação de graça para que eu perceba um problema pior do que a crise de ansiedade, que é o que está por trás daquela crise de ansiedade. É um estilo de vida, é um ritmo do meu interior que está diferente do ritmo para o qual eu fui feito para viver, né? É um ritmo e talvez continuar vivendo daquele jeito, sem uma crise que me paralisa, seria muito pior. Então, às vezes, e aí talvez alguns dos nossos irmãos aqui estão assistindo, estão passando por esse momento de uma crise, de um momento de crise de ansiedade, de pânico, de burnout, ou de um quadro depressivo, e tá falando onde Deus está em meio a tudo isso. E às vezes, a coisa mais graciosa que pode acontecer pra gente é ter uma crise. Sim. Porque é o que vai permitir Sim. a gente parar. Eu gosto daquela frase do C.S. Lewis, né? Que diz que quando a gente tá na direção errada, voltar atrás é progredir. Sim, Então, exatamente. se você tá indo numa direção, ou ainda que seja num ritmo que tá muito diferente do que é o ritmo de Deus e a direção de Deus, às vezes a gente parar, separado, ainda que por uma crise, pode ser uma forma de Deus mostrar graça para que a gente ajuste a nossa velocidade, ajuste o nosso ritmo, né? E eu acho que tá todo mundo passando por isso. E aí você tava falando que ao estudar a atenção plena, você viu graça de Deus ali, você viu. É impossível não conectar com o que tem de acolhimento, de compaixão e de respirar, de vida de Deus. Tá em tudo a gente vê a graça de Deus ali, né? Mas um tema que eu queria te perguntar é que a Bíblia também fala sobre ritmos. Sim. Sobre velocidades e rápido, devagar. A Bíblia é um livro que enfatiza as estações. Você vê lá no Antigo Testamento, Deus dando marcos temporais, falando para o povo parar, falando para descansar, falando para celebrar festas e fazendo assim marcos muito claros e, de certa forma, desacelerando o povo também, né? Como é que você vê a Bíblia falando dos ritmos, da pressa, da ansiedade, do rápido e do devagar? Eu vejo, sabe, doutor, que o grande ponto é a gente poder escolher. Eu acho que esse é o ponto. Quando a gente vê Jesus dizendo para Marta, que estava trabalhando enlouquecida, que Maria escolheu a boa parte. Sim. Eu não acredito que estar trabalhando tá errado. Eu não acredito que Marta tava errada e Maria tava certa. No ponto de vista do rápido e do devagar ali, né? Mas eu vejo que o que Jesus ressalta é inclusive algo, por isso que esse paralelo da atenção plena com a Bíblia é maravilhosa, né? Que é algo que o curso ressalta muito. É sua capacidade de escolher. Quando você vê Marta irritada por não estar na posição de Maria, ela não escolheu. É hábito. Trabalhar para ela é o modus operandi dela. É o piloto automático dela. Exatamente. Então, quando você vê também lá em Gênesis 18, que Abraão recebe lá os dois anjos para falar, inclusive, o nome de Isaac, receber lá o recado de Sodoma e Gomorra, ele prepara tudo com muita pressa. Ele prepara a comida com pressa, ele corre para fazer as coisas. E eles comeram a refeição feita com pressa. A pressa dele foi aceita naquela passagem. Então, eu vejo que a grande questão é essa. É você poder parar, desacelerar, para conseguir fazer escolhas conscientes. Então, a Marina, que antes trabalhava enlouquecidamente, o meu cérebro não me dava outra opção. Eu estava constantemente preocupada. Escravidão. É uma escravidão. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui hoje está preso nesse ciclo de autocobrança, de autojulgamento, nesse ciclo do acelera, faz mais, você tá devendo. Essa frase, eu tô devendo, você senta para descansar e vem essa fala, né? Eu participei esse final de semana de um retiro junto com o meu marido, de atenção plena, e uma das atividades foi, nós vamos ficar 30 minutos sem fazer nada. Não é fácil. Não é fácil.
A gente pensa que ficar sem fazer nada tá errado. Esse é o natural. Dos cristãos, inclusive. Sim. Apesar da Bíblia estar recheada de convite para desacelerar, né? E é no desaceleramento que a gente vê mais. Quando a gente anda rápido, né? A moto em alta velocidade, ela vive o efeito túnel. Né? O piloto ele não consegue ver a paisagem, ele só vê um ponto na frente dele. Já quando a gente desacelera, a gente vê uma árvore, a gente vê rotas. Na pressa, não tem alternativa. Na pressa, a gente só vê uma opção. Uma opção. Tá errado, tá certo. É aqui ou ali, eu não tenho outra chance. É só isso. E aí o convite de desacelerar, que é bíblico, eu vejo que é um convite de tratamento, de fortalecimento, inclusive do córtex pré-frontal. E nós fortalecemos o nosso córtex pré-frontal de que forma? Orando, meditando, contemplando, jejuando. As disciplinas todas lá que o Richard Foster enumera, né? São todas ferramentas bíblicas que a neurociência metodologizou. É isso. Sim, e essa perspectiva de que a gente fica preso a um ponto, né? E esse um ponto tá na raiz de muitos sofrimentos pra gente, porque é até um dos temas dentro da terapia cognitivo-comportamental. Uma das coisas que mais nos adoece é o pensamento dicotômico. É esse pensamento de tudo ou nada, de branco ou preto, de é isso ou é isso. Porque é isso, eu só tô vendo aqui. Isso. E a pressa só me dá uma opção, né? Ela só me faz ver um lugar. Eu perco muito da minha visão, eu perco muito a minha capacidade de perceber, de discernir, de ter sensibilidade. E, naturalmente, isso vai nos adoecendo talvez a gente não tenha um CID para isso, mas a pressa talvez seja uma doença social e cultural do nosso estilo de vida, né? Esse estilo de vida muito apressado. E como é que a gente pode perceber que alguém tá com um ritmo acelerado quando a percepção está prejudicada pela pressa? Que sinais você diria, tá rápido, tá acelerado? Na realidade, eu queria só falar uma coisinha que você colocou, que eu acho fundamental trazer esse tema aqui, né? Quando você fala que a gente só enxerga uma alternativa e que tem muita gente adoecendo, inclusive um fator grande de adoecimento é a culpa, né? E a culpa, ela cega, a gente só fica ali preso. E apesar da gente entender o evangelho, muita gente sabe por que Jesus morreu na cruz, mas não consegue tomar posse da graça, né? Não consegue tomar posse do perdão. Eu vejo que esse cérebro, ele é atingido pelo sistema límbico. Quando a gente tem alguma situação de ameaça, e é saudável, né? Nós ativarmos o sistema de luta e fuga. Ele é saudável. Só que na pressa, a gente fica sendo movido pelo sistema de luta e fuga. Né? A gente eu trabalho com o sistema de cores do Paul Gilbert, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, já. Que são 3 cores que representam os sistemas do cérebro, emocionais do cérebro. E a gente usa muito isso para regulação emocional. Então, o sistema vermelho são as ameaças da vida e que é maravilhoso o cérebro responder. Corre. Sinal de saúde. Exatamente, corre. Só que quando a gente está com ele constantemente ativado, e eu relato isso no meu livro, um bip no celular desencadeava corre da onça. Né? Voltando lá pro homem primitivo, corre da onça, mas não tinha onça. E aí, o que a gente faz? Para trabalhar esse sistema de regulação emocional, o convite é que a gente encontre o sistema verde, que é o sistema de suavização do cérebro. E o que pode ser verde? Muitas coisas, desde um banho, como orar, ler a Bíblia, as disciplinas espirituais, pode ser um verde. O próprio verde da natureza, da contemplação. Exatamente. Então, o que a humanidade tem feito e o que a pressa tem nos levado? A curar os vermelhos com um sistema que eu não mencionei ainda, que é o sistema azul.
que é o Drive System, que eles falam, que é o sistema de fazer. Então, eu dando entrevista aqui, eu tô no sistema azul. Só que se eu tô com vermelho, né? Vou dar um exemplo meu chegando aqui, né? É lógico que eu tava ansiosa para dar entrevista. Né? Quando a Nath me mandou a pauta, eu falei, meu Deus, eu recebi a pauta, eu vou estudar tudo isso. O sistema vermelho, ele vem, luta e fuga. Marina, macacos mentais, a gente trabalha muito esse conceito, pensamentos no vermelho. Aí qual que é o convite? Eu pausar e desacelerar para perceber esses vermelhos e acolher esses vermelhos, trazer um sistema de suavização verde, até venho de propósito com a cor verde, antes de ir pro azul, antes de ir pra entrevista. Porque se eu sentasse aqui para dar entrevista no vermelho, eu não estaria tão à vontade como eu tô. Eu tô adorando estar aqui conversando, eu tô aproveitando, tá gostoso estar conversando. Mas por quê? Porque eu cuidei dos meus vermelhos antes de sentar aqui. Muito bom. Entendeu? Muito bom, muito bom. Muito bom, interessantíssimo. E aí, eu percebo, eu tô num ritmo acelerado. Eu começar a perceber talvez já é uma capacidade já interessante, ó. Tô percebendo que eu tô num ritmo acelerado. E na vida prática, que sinais a gente pode usar ou quais os comportamentos, quais ocasiões que fazem a gente perceber que a gente tá vivendo rápido demais? Doutora, a humanidade hoje, ela trabalha com a mente desconectada do corpo. Essa é uma realidade da maioria dos alunos que chegam para o curso, ou pessoas que compram livro, né, me mandam mensagem. Uma das coisas que mais chama a atenção logo no começo é essa desconexão. Nós desenvolvemos uma incapacidade crônica de perceber os sinais do nosso corpo. Uau. Então, quando a gente faz as práticas, que todas foram desenvolvidas pela neurociência, e eu tenho mais outras todas que eu tiro da própria Bíblia. Até a Bíblia oferece práticas interessantes de atenção plena. Quando a gente faz essa pausa e decide praticar em atenção plena, a gente vai aumentando o volume da voz do corpo. Né? Então, por exemplo, eu vou voltar com o meu exemplo, vindo pra cá, né? Ontem. Eu tava com um nó no estômago, com a boca meio seca. Aqui tava tenso. Então, quando eu pauso, eu vou percebendo tudo isso. E se eu deixo, vai indo. E no momento em que eu comecei, às vezes até orar de forma assertiva, colocar a mão no meu estômago e falar: Deus, toca aqui. Espírito, vem nessa região. Vem com o teu toque, dissolvendo todo o nó. Né? Aqui tá doendo. Então, nessa pausa, eu tenho elementos para responder uma pergunta que ela é chave durante toda a jornada. Como eu me cuido melhor agora? Essa pergunta a gente quer responder. Como eu me cuido melhor agora? Então, só de falar isso, eu já percebi que eu tô com a boca seca. E você conecta, então, a mente com o corpo, porque esse é um sinal de que a gente tá rápido demais, é que a mente tá num lugar e o corpo tá no outro. Na realidade, esse é o começo de perceber se a gente tá rápido demais. É conectar a mente no corpo. Legal. Então, quando a gente conecta a mente no corpo, nós vamos perceber como eu estou momento a momento. Eu recebi, semana passada, uma mensagem de uma pessoa que começou a jornada. E é muito legal, porque elas começam a perceber. Meu Deus, eu percebo que quando eu vejo que meu filho tá em perigo… Né? No caso, ela tinha filho pequeno e o filho pegou um ímã da geladeira que estava abaixo. Automaticamente acionou luta e fuga, sistema límbico. Pá, vermelho. Ela tá começando agora o livro, talvez ela ainda não chegou nessa parte. Mas, quando aciona aquele vermelho, quando você começa a treinar o seu córtex pré-frontal nessa direção, você já tem ferramentas para se cuidar melhor naquele momento. E ao invés de dar um esporro no teu filho, gritar com ele ou tornar a tua vida um caos por causa de um ímã de geladeira, você dá um tempo, você se percebe. Aperta a tecla pause. Ou você tira o ímã, obviamente, tira o ímã primeiro da mão dele. E aí você pausa. Calma. O que tá acontecendo? E aí você vai perceber que você tá nervosa com outras coisas. Você vai perceber que você tá cansada. Você vai perceber que você tá acelerada. Que você tá sobrecarregada. Então você pausa pra olhar como Davi. Por que tá batido a minha alma?
Por que se perturba dentro de mim? Davi mergulha para dentro de si, né? E esse é um convite contínuo, orai sem cessar. Sim. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Olha que lindo. Isso é prática de atenção Sim. plena. Orai sem cessar. Momento a momento, como eu tô agora? Como eu tô? Que sinais meu corpo tá dando? Então é aquele convite que você recebe, que você fala, claro, né? Coloca aquela carinha de crente, né? Claro, adoraria estar presente, mas teu estômago tá falando, não quero. Não quero participar disso. Né? Você sai do ativismo, que hoje eu vejo que é um grande problema que tem dentro das igrejas. Exato. Claro que quando nós somos perdoados, quando nós vivemos a graça, nós queremos demonstrar isso. Mas com alegria, com prazer, na tua presença há delícias perpetuamente. E não obrigação atrás de obrigação. Como eu quero exercitar? Como eu quero trabalhar? Marta, como é que você quer trabalhar? Você quer servir aquilo com alegria, aquela turma? Ou você quer ficar lavando louça, olhando pra tua irmã que tá sentada aos pés de Jesus? Com raiva dela. E a gente vê isso nas igrejas hoje. Sim. Então, o primeiro passo seria pausar. Pausar. Para poder conectar corpo, mente e espírito. Exatamente. Para eu conseguir fazer esse encontro, essa sutura, trazer tudo para o mesmo ambiente, ser inteiro de novo. Sim. A gente está vivendo de forma muito fragmentada. E eu sugiro usar algumas práticas pedagogicamente interessantes para o teu cérebro. E é isso que a neurociência faz, né? Legal. Essas práticas que ela desenvolveu… Conta aí as práticas então, vamos pra lá. gente. Então, nessa altura, a gente já pode pensar nisso. A posição que geralmente eu pratico, eu chamo de exercícios de pausa. Até para não confundir com meditação bíblica, que faz uma confusão na cabeça do cristão. Exercícios de pausa eu chamo de exercícios um termo de legal pausa. pra gente começar Perfeito. essa desaceleração. Isso. Como eu faço? Exercício de pausa. Pés inteiramente apoiados no chão. Eu que tenho a perninha curta, preciso sentar na pra ponta. gente é mais difícil, tem que baixar as cadeiras. Aí coloca o pé inteiro no chão. As mãos eu peço para apoiar aqui no joelho, na perna. Você fecha os olhos se você quiser. Se você não quiser, você abaixa o seu campo de visão num ponto ali. Inspira. Eu sinto os pés no chão. Expira. Eu sinto o meu quadril na cadeira. Aí o primeiro passo é você observar o seu corpo. Tem algum ponto de tensão? Nessa hora você pode explorar com as mãos, você pode ir passando a mão no seu rosto, percebendo como é que tá a tua mandíbula. Você pode perceber como é que tá o teu pescoço. Você vai se percebendo. O que teu corpo tá te dizendo agora? Que dor que você não reparou? E se tem dor, se tem vermelho, o convite é, cuida do vermelho. Por quê? Porque o vermelho, ele desativa o azul. Então, se você vai trabalhar, dar entrevista com o vermelho, voltando ali pro ponto, minha entrevista não vai ser boa. Não vou falar com você tudo que o Espírito quer que eu fale. Eu atrapalho os planos de Deus para minha vida. Ou eu me torno um instrumento de Deus ineficaz. E aí, depois que a gente percebe o corpo, nós vamos pro pensamento. Aí vai. É quando você para ouvir o pensamento, a gente chama de macacos mentais. Você vai escutar. Marina, você tá falando rápido demais. Marina, você tá esquecendo de falar tal coisa. Será que tá bom? Macacos, porque eles ficam pulando de galho em galho. Exatamente. E o nosso objetivo aqui não é matar macaco. Porque quando a gente tenta matar, eles se tornam… Mas não dá pra matar macaco. O nosso objetivo aqui é fazer eles pularem menos. E depois que você observa os seus pensamentos, aí o terceiro passo. Eu até, às vezes, peço para colocar a mão aqui, apertar, porque essa região é uma região onde a emoção pega. A gente sente batimento cardíaco, se a mão tá fria. A respiração. Ó, minha mão tá um pouquinho fria aqui. Aí você sente… O que eu tô sentindo? Medo? Medo de falhar nessa entrevista? Pode ser? Não tô, mas poderia ser. Se eu não tivesse pausado, acho que eu estaria, entende? Como é que eu tô sentindo? Tristeza? Desespero? Quem tá nos ouvindo e tá tendo crise de ansiedade, é muito bonito. Realmente, hoje, eu agradeço a Deus pela minha crise.
Porque a crise mudou não só a minha vida, mas a do meu esposo também. Porque ele tem uma personalidade diferente da minha. Eu sou muito ativa. E como ele é cirurgião, ele consegue desligar nas horas certas. Então eu desenvolvi uma proatividade que foi doentia para mim e para ele. Sim. Então eu atropelava ele. E aí a gente cai no tema da intenção, né? Qual que é a minha intenção enquanto esposa? É atropelar meu marido? E aí na pausa, quando eu tô investigando meus pensamentos, eu tô atropelando meu marido. Aí eu volto, né? Eu volto pro plano original. Na pausa. Não andeis ansiosos. Eu tô ansiosa. O que eu posso fazer para ficar menos ansiosa? Que medidas práticas eu posso tomar? É o banho? É botar o pé na grama? Que é uma coisa que o meu marido pede para eu fazer todo dia. E até para você, medicamente falando, você se investigar, a pausa é uma metodologia altamente eficaz para a medicina. Sim. E aí, esse alimento te faz bem, né? Você vai dar um suplemento para um paciente. E aí, funcionou? Se fosse a Marina de 10 anos atrás, podia me dar o remédio que for, eu sei lá se funcionou. Eu não consigo nem perceber os efeitos que tem um alimento, uma medicação. Sim. Muito interessante, muito interessante. Eu lembro, a gente teve a conferência Divinamente nesse ano e a Maíra fez uma sessão de meditação lá. Assisti. Muito legal, assim, muito ao boa, vivo aliás. ali. E ela usou uma técnica interessante, que é essa de trazer de fora para dentro, né? De observar primeiro o que está acontecendo lá de fora, observar o corpo, e aí observar os pensamentos, os sentimentos, e chegar até o espírito. O que o espírito está soprando agora? Trazendo essa conexão. E eu achei interessante essa comparação com o tabernáculo, né? Porque tinha esse lugar externo do pátio, onde tudo se conecta, mas aí depois vem para um lugar mais interno, o lugar santo. Exatamente. Até que chega lá no Santo dos Santos, no lugar do encontro. E eu acho que o coração que a Bíblia manda a gente guardar, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. É esse lugar de encontro mesmo. Porque ele é um lugar físico. Ele tem estruturas cerebrais, ele tem um córtex pré-frontal, ele tem um sistema límbico, ele tem uma amígdala que tá lá disparando, jogando adrenalina, cortisol. E ele é um lugar físico, mas ele é um lugar que é psíquico, é um lugar imaterial, é um lugar que a gente não vê, mas ele é um lugar em que o espírito pulsa lá dentro também. Eu acho até que a Bíblia usa essa metáfora do coração para exemplificar que é um lugar onde o espírito pulsa na alma, onde o espírito oxigena a gente, né? Perfeito. Mas também é um lugar onde a alma pulsa no espírito, como o coração mesmo. Ele tem as entradas e as saídas, ele tem as veias e as artérias, então ele está trazendo tudo que tem de gás carbônico, tudo que tem de sangue venoso, cansado, e a gente pega esse vermelho mesmo, a gente valoriza e a gente identifica, percebe, discerne, mas aí a gente coloca e encontra o corpo, a alma, a mente, o espírito, e coloco o coração para ouvir o que o espírito está dizendo, né? E aí claro que fazendo uma licença, tem a licença poética, e aqui a gente vai fazer talvez uma licença psicológica. Sim. Mas quando a Bíblia diz que a gente tem que discernir o corpo, tá falando do contexto da ceia, né? Quem come e bebe sem discernir o corpo. Eu acho que o princípio se aplica também a esse discernimento do nosso corpo, que é o que essa pausa proporciona. Peraí, vamos discernir o que está acontecendo aqui no corpo, né? Vamos discernir como é que o meu corpo tá, vamos discernir que tipo de pensamento eu tô tendo, que tipo de sentimentos, que tipo de emoções eu tô sentindo agora, e o que o espírito tem a dizer para cada uma delas, né? Eu gosto de dizer que a gente tem que pregar o evangelho para
cada uma das nossas emoções. E não apenas o evangelho no dia que a gente crê, e aí eu levantei a mão e agora eu creio no evangelho. Não, cada célula minha, cada pedacinho meu precisa ser exposto ao evangelho. E como eu vou fazer isso, né? Trazendo esse… Que parte tá vermelha agora? Qual é o vermelho que precisa ser exposto agora, identificado, acolhido, precisa ser tratado com compaixão, porque esse é o caminho dos milagres de Jesus. Jesus, sempre antes de curar alguém, o sentimento que o movia era a compaixão. Como é que a gente quer viver cura sem se expor ao sentimento que movia Cristo, que é a compaixão, né? E a compaixão, assim como a tua descrição, é presença, né? É olho no olho. É chegar ali no Santo dos Santos. Sim. Adorei isso. A Maíra, inclusive, escreveu o endosso. É uma das pessoas que escreveu o endosso do livro. Que legal, ela é que legal. uma grande parceira. Ela, a Mariana Bocoadi, do Devocional em Movimento. E eu vejo Deus levando muita gente para esse lugar. Pessoas que viveram a crise e estão usando a crise, né? Porque não fugiram dos seus vermelhos. Exato. Porque uma coisa que eu vejo e que a gente quer extinguir os vermelhos. A gente quer extinguir os problemas. A gente quer que esse sintoma de ansiedade vá embora. Mas ele está dizendo algo. Então, quando você vai para a palavra que diz… Se hoje ouvirdes a tua voz… Não endureça o vosso coração. Porque às vezes parar para observar o que está acontecendo endurece o nosso coração. Quando a gente vê Deus criando o mundo, né? A terra estava sem forma e vazia. Era o caos. Mas tinha o quê? Um espírito que pairava por sobre as águas. E é o mesmo convite. Então hoje, se você ouvir a voz dele, se você observar o caos que está aí em você, não esquece que o Espírito está pairando por sobre a tua vida. Você não está sozinho. Eis que estou convosco até a consumação. É todo dia ele está com a gente. Então perder esse medo, sabe, doutor? Eu acho que a jornada, ela nos leva a perder esse medo de olhar para as coisas que a gente quer esconder. E tem muitos cristãos, e eu era esse exemplo, eu vou falar me usando como exemplo, tá? Que não quer esconder, que não quer mostrar as incoerências, que quer esconder aquilo que… Não, essa parte não é legal. A Marina, mãe de 3 meninos, esposa do médico, ministério de oração. Então, assim, imagina que eu tenho vermelho. Imagina. Então, quando você começa a dialogar sem endurecer o coração, a gente vai abraçando. Porque o convite é abraçar o que vier. E no ato de abraçar, nós nos tornamos mais graciosos conosco. E vamos ainda mais pro colo do Pai. Para entender que quem que Jesus salvou não é a Marina que tá aqui dando entrevista e que escreveu um livro e que… Não é. É uma ansiosa em recuperação que Deus salvou. Que Deus não tem problema nenhum com o nosso caos, né? Não. Tanto é que é o início da Bíblia, é Deus dizendo: eu não jogo fora o caos. É isso aí. A terra estava um caos, sem forma e vazia, e Deus decide vir. E Deus decide participar do nosso caos de forma graciosa, né? Sim. Deus decide chegar e falar: tá tudo bagunçado, mas eu quero estar aqui. Não é… Eu falo que a atenção plena com Jesus é uma luz que a gente acende num quarto todo bagunçado. E aí, momento a momento, a pausa, né? Que você pode fazer a pausa desse jeito que eu falei, mas eu também faço pausas lavando louça, eu faço pausas caminhando, brincando com as crianças, montando quebra-cabeça é um dos meus jeitos preferidos de pausar. E pausa após pausa, ele vai colocando esse quarto em ordem. Sim. Ele vai colocando. E o resultado, assim, tem sido tremendo. Sim. Porque muita gente quer estar nesse lugar. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão ouvindo a gente e que tá acionando o modo cobrança na mente. Ai, é verdade, eu preciso ir sem pressa. Esse título. E às vezes a igreja quer transformar isso até numa doutrina, né? Andeis sem pressa. Tipo, virou como que é? Um mandamento. Não tem esse mandamento. Quem anda com pressa vai ser salvo. Porém…
para você aprender a degustar, a viver o jugo suave e o fardo leve, são decisões que você vai tomando momento a momento. E aí nós vamos criando intenções. Eu falo que a intenção é uma bússola que indica para onde eu quero olhar. É uma luz que vai ajustando o foco. A minha intenção é ser mais parecida com Jesus. Então eu vou pausar. Opa! Eu vou ver coisas aqui que estão me fazendo desviar da intenção. Então, essa bússola me traz de volta para que eu sustente uma atenção na direção que eu quero sustentar. Muito bom, muito bom. Então é a intenção se relacionando com a atenção. Dando suporte para a atenção. É a bússola. Atenção. A intenção é a bússola que me indica no caminho de volta. E como que eu faço isso de uma forma prática? Né? É bonito, né? Eu falo que a grande diferença para mim da jornada e de muitas pregações que eu ouvi é que a jornada ela me dá práticas específicas para treinar isso. Então, quando eu tenho um córtex pré-frontal treinado, essa musculatura da intenção ela fica mais forte para sustentar também a musculatura da atenção. Entendi. Então, a chance, por exemplo, eu hoje consigo fazer exercícios de pausa no meio do caos da minha casa. Eu tenho 3 crianças, 3 meninos. Às vezes eu tô no meio da aula fazendo, chega um. Eu volta para a intenção. Porque eu já tinha feito um combinado com eles antes, que eu ia estar dando aula. Então, são coisas que com o treinamento você vai sustentando com mais facilidade. Sim. Então, quando você chama uma pessoa, um dos exercícios que a gente faz, e quem quiser experimentar, esse exercício é muito bom. Você coloca lá no teu celular 1 minuto. E durante esse 1 minuto, você escolhe um objeto atencional. Pode ser sua respiração, pode ser… Eu gosto de fazer prática de contemplação. Então, olhar para uma árvore e ver as diferentes cores que tem naquela árvore. Quantos tons de verde tem nessa árvore. E boto lá 1 minuto para começar. Hoje eu já faço com mais, mas 1 minutinho. E aí eu vou ficar olhando lá. Depois de 5 segundos, 10 segundos, a minha mente já foi para outro lugar. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tem um monte de coisa pra fazer e tô aqui parada vendo árvore. Volta. Por quê? Porque você tem uma intenção. Sim. Então você tem um caminho de volta. Seu foco de atenção é a árvore. Sim. Tua intenção é treinar o teu córtex pré-frontal. Então se sua mente se desviar, a bússola te chama de volta. É como uma musculação ali. Como uma musculação. Você joga de novo. Exatamente. Então, por exemplo, para eu estar aqui conversando com você, prestando atenção no que você está falando, eu tenho sintomas de déficit de atenção. Então, a Marina, antes do treinamento, era capaz de eu te responder uma coisa que não tinha nada a ver com o que você me perguntou. Mas com esse treinamento, fica muito mais fácil sustentar isso. Sim. E caso eu não sustente… O que pode acontecer, mesmo com treinamento, eu tenho ferramentas que me acolhem, que é a compaixão, que é esse abraço, essa autocompaixão. Marina, faz parte. Errar faz parte. Você respondeu besteira, faz parte. Entendeu? E não fica presa, porque a culpa vai ligar o vermelho de novo, né? A culpa vai pressupor uma ameaça, um castigo, uma condenação que vai te colocar… E é contraproducente, porque quanto mais culpado você se sente, quanto menos você se olha com essa compaixão, mais tenso, mais agitado, mais atrasado você se sente, né? Então, você está propondo algumas técnicas e algumas habilidades que podem ser treináveis, treinadas para sustentar essa atenção a partir dessa intenção. É a jornada que eu coloco no livro, doutor. Na verdade, eu entreguei todo o meu curso no livro, né? Lógico que o curso a gente conversa, tem outras coisas que a gente consegue desenvolver, mas no livro eu proponho, inclusive, que a pessoa faça um diário de atenção plena com Jesus. Que é um diário das pausas. Então, nós vamos parar para anotar, nas últimas 24 horas, quais foram os meus vermelhos, meus verdes e meus azuis. E aí, você passa a ter um compromisso com verdes. Então, eu preciso ficar 10 minutos sem fazer nada. E faz parte. Faz parte da lição, né? Então, eu levo a sério os meus verdes. Porque eu sei, e eu que tive a crise…
Eu falo que assim, eu não quero que as pessoas tenham a crise que eu tive, né? Eu falo que eu escrevi esse livro para que meus filhos não adoeçam. Porque nós sabemos, né, Sim. que pais ansiosos tendem a ter filhos ansiosos. E falei, inclusive, que se caso eles adoecerem, que eles encontrem aqui um caminho de superação. Eu já fiz esse caminho. As pessoas não precisam descobrir o pé no chão, descobrir o processo, né? Claro que cada um vai trabalhar melhor o seu processo. Porque não existe receita. Essa é outra coisa que eu aprendi nessa jornada. Então, eu chegar pra você e falar, toma um banho quente. Deixa a água cair aqui, ou acorda às 5 da manhã e toma um banho gelado, que você vai ver que sua vida vai ser outra. Não tem. Sim. A proposta é, investiga no teu corpo. Sim. Vê se isso faz sentido pra você. Por quê? Porque eu quero que você aumente o volume do teu corpo. Então, o que me cuida não necessariamente te cuida. Sim. Então, eu dou ferramentas práticas pra pessoa do zero conseguir desenvolver a atenção plena. E o que é mais maravilhoso é que ela já tá com você. A atenção plena tá aí. Sim. Então é um caminho, né? Tanto que eu me coloco como facilitadora desse caminho. É pegar na sua mão para você tentar desbravar esse novo jeito. Para desenvolver habilidades como pausar, focar, gerir os pensamentos. E a última que eu falo que para os cristãos, ironicamente, é a que mais precisa ser trabalhada. Autocompaixão. E é uma habilidade. Pausar, focar, gerir os pensamentos e autocompaixão. São todas habilidades, são habilidades que a gente quer trabalhar. E outras que o meio cristão preconiza, né? Como, por exemplo, gratidão. Gratidão é um modo de vida. E aí, a partir desse trabalho, você desenvolve todas as ferramentas que você quer desenvolver. Seja a gratidão, seja a contemplação, a adoração, o que você quiser. Então, é uma ferramenta que vai te possibilitar escolher como eu quero estar agora. Muito bom. Muito bom, muito bom. E você disse que dá pra fazer também, não apenas no momento em que você para e fala, não, agora eu vou fazer. Dá pra fazer vivendo, como lavando a louça. Dá exemplos, assim, de como fazer isso num dia corrido, agitado, num dia normal. Perfeito. Na realidade, uma coisa que eu gosto muito desse trabalho da doutora Tamara inclusive o nome dele é Body and Mind Training, que é como você usar o corpo para ganhar a sua mente. Então é um casamento corpo e mente mesmo, né? E não existe nenhum estudo que diz que a consciência está na mente. Sabia disso? Que pode estar no corpo. A consciência pode vir do corpo. Sim. Então é o corpo habitando a mente e a mente habitando o corpo. E você pode trabalhar essa integração com as práticas formais, que é essa do celular, apitar, que é as práticas, a gente tem uma de transição entre uma atividade e outra. Existem várias práticas específicas que a gente oferece e que estão aí, a maioria está aí no livro. Mas você também pode praticar no seu dia a dia. Então, vamos supor, eu não consigo praticar hoje, eu não consigo pausar. Meu tempo está todo tomado. Mas será que você consegue andar nesse corredor 20% mais devagar? E cada passo perceber o que está acontecendo no meu corpo, no meu pensamento, na minha emoção, no meu espírito. Preciso orar antes de abrir aquela porta para entrar numa nova reunião? Será que eu não consigo pausar 30 segundos antes de entrar nesse link para uma reunião no Zoom? Sim. E quando você leva a sério essas práticas informais, que elas estão aliadas a uma coisa que a gente também quer introduzir na jornada, que é o modo pesquisa. Pesquisar. Algumas semanas atrás eu estava, por exemplo, eu continuo praticando, eu tenho a minha facilitadora, a minha mentora que me acompanha, né? A Clarissa, que eu amo muito. E ela me passou esse modo pesquisa, que é o quê? Desculpa, eu me confundi. Na verdade, é uma pesquisa específica, que era o quê? Quando eu quero ser suficiente e quando eu quero ser excelente. Será que eu tô gastando energia à toa, querendo ser excelente, onde apenas eu preciso ser suficiente? Então, aí é uma pesquisa que a gente inaugura e coloca também no diário.
Né? Então, eu dei um exemplo, um exemplo que eu estava fazendo na semana retrasada. Mas toda semana. Sim. Quais são meus vermelhos? E onde no meu corpo eu percebo esses vermelhos? É uma fonte de pesquisa. Sim. Interessante. É interessante que para ver se é vermelho, se é azul ou se é verde, eu preciso acender a luz, né? Para identificar a cor, eu preciso acender a luz. Eu acho interessante que é justamente o método de Deus para organizar o caos. A primeira coisa que Deus faz no ato da criação é acender a luz. Que é essa capacidade de observar, Sim. de pesquisar, de olhar com atenção plena. Então parece que, olha, psicólogos, olha, os orientais estão encontrando um caminho, mas na realidade a gente está falando da vida, da Bíblia, do que Deus já nos treinou ou nos deu até. Eu gosto de falar bastante no livro Divinamente, eu escrevi uma parte. Capítulo 4 a parte 4 é toda sobre isso, né? Sobre o estilo de vida do jardim. O estilo de vida que Deus nos fez para viver e que a nossa correria, esse modo queda operando em nós, né? Essa mentalidade da carne que atua em nós, parece estar sempre nos convencendo que a gente está atrasado porque a gente perdeu algo que a gente não deveria ter perdido. Enquanto a gente não migra para esse outro estilo de vida, que é o estilo de vida do jardim, e não coincidentemente, essa mensagem do verde, né? Dessa mentalidade mais focada, contemplando a criação, a natureza e o Criador, e nesse relacionamento com o objetivo, com o natural, com a criação, mas nesse relacionamento também subjetivo comigo, que é Adão antes de Eva, porque ele tá lá sem ninguém e ele tá vivendo ali. Ele não é ele quem diz que tá sozinho. Ele conseguia se relacionar ali com ele, né? E aí é Deus agora quem dá a mulher para que haja esse relacionamento intersubjetivo. Então tem um relacionamento nesse estilo de vida que Deus nos fez para viver, que é com a criação, que é consigo mesmo, que é com o outro e que é com Deus. E que eu acho que é exatamente essa proposta, né? Da integração, da conexão, de você voltar para esse lugar de intimidade. Lembrando que não é um modo férias, né? Porque às vezes parece assim, Deus nos criou para ficar no resort, férias constante. Não é isso. Tanto que o sem pressa, o próprio pastor Messias fala, né? Não é sem pressa no sentido de não saber quando algo tem urgência, quando algo tem pressa. Mas você pode ir rápido, mantendo internamente um ritmo calmo, um ritmo tranquilo. Eu acho que esse é o grande objetivo. E te tornar uma pessoa mais eficiente. Um dos grupos que eu trabalhei atenção plena era grupo de tenistas. Os tenistas gostam muito, porque na quadra… É concentração total. É um segundo. A forma que a bolinha sai do teu adversário, você tem que saber se você vai correr para a direita ou para a esquerda. Então, esse cérebro, ele vai se tornando capaz de perceber detalhes e você consegue ter mais resultado com menos esforço. Sim. Então, o que eu vejo que está por trás de tudo isso é desenvolver a lucidez. Eu acho que uma das palavras mais chave para isso tudo que a gente está conversando é lucidez. Sim. O que está acontecendo comigo… Que tem a ver com essa luz, né? Exatamente. Foi até conectando com a luz que você trouxe aqui. Porque, doutor, assim, parar para olhar o que está acontecendo comigo agora é gostoso? Nem sempre. Nem sempre. E eu vejo que muitos de nós estamos tentando não ver aqui. Sim. É uma fuga. Olhando tela, tentando nos tornar o mais distraídos, mais entretidos possíveis. E buscando um verde dopaminérgico. Aqui a gente quer um verde a partir da ocitocina, sabe? Aquele verde que… Fui pra academia, né? É o verde…
descansei. Não um verde que te deixa mais acelerado. Sim. Que é o que a humanidade está fazendo. A É. gente tem oferecido azul em cima de vermelho. Azul em cima de vermelho. Dopamina em cima do sistema Adrenalina. límbico irrigado. A gente está querendo irrigar ainda mais. A gente acaba irrigando ainda mais esse sistema límbico. Então, quando você olha para o momento presente, a primeira ferramenta que eu entrego no livro são os 3 Cs que a gente fala. Que é como eu vou olhar para esse momento presente. E esses são os 3 botões que a gente pede que fique conosco o tempo todo. E eu tenho versículos, inclusive, para cada um deles. Um é coragem. Desacelerar e sair do hábito exige coragem. Nem sempre é gostoso. É difícil. Na maioria das vezes não vai ser, né? Porque você vai acender a luz para um caos. Né? Acender a luz não resolve nada, né? Só revela os problemas que já estavam lá e você não conseguia ver. Então você vai ter que ter muita coragem para olhar de frente, né? Exatamente. E o versículo que eu uso é aquele: ser forte e corajoso. Sim. Né? Eu vou estar com... A gente tá junto nessa. O segundo é curiosidade. Curiosidade. Porque pro modo pesquisa, nós precisamos ter curiosidade sobre nós mesmos. Perceber dores. O que tem? Por que eu vou parar para perceber uma dor no pescoço? Quando eu ganho essa familiaridade, eu cuido melhor. E eu já cuidei da minha dor no pescoço, que ficou tensa ontem, quando eu estava me preparando para a entrevista, por exemplo. Isso me torna uma pessoa mais eficiente. Eu pelo menos preparo um terreno para estar aqui mais inteira, mais presente. Sim. E desfrutando dessa nossa conversa. Sim. Essa curiosidade eu acho interessante quando Moisés está lá num dia comum dele e ele vê uma sarça pegando fogo. Não foi Deus quem chamou ele para ver a sarça. Foi a curiosidade dele de ver algo diferente. De ver um ponto vermelho. Tem alguma coisa diferente aqui. Deixa eu procurar. E aí ele chega lá e é quando ele tá lá, olhando para a sarça, que Deus fala com ele. Então, essa curiosidade nos faz perceber coisas que Deus quer falar com a gente que a gente não tá É a brisa percebendo. suave, né? É a brisa suave. Que, onde que estava? No vento forte? Não, numa brisa suave. E a dispersão, hoje eu vejo muita gente querendo, porque Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. A dispersão, ela tira a curiosidade. Sim. E a curiosidade da dor no pescoço vai trabalhar sua mente para que você possa ouvir mais a voz de Deus, inclusive. Sim. Né? E eu gosto de trabalhar muito aquele versículo que é não pense nas coisas que passaram, né? Eu estou fazendo nova. Sim. Tá vendo? Vou fazer sair um rio ali do deserto. Eu tô fazendo uma coisa nova aqui agora. Vem ver, sai do celular, vem ver. Sim. Essa Marina, curiosidade vem pressupõe algo novo, né? É. Deus está constantemente fazendo coisas novas e se a gente não tiver curioso, a gente vai estar disperso, desperdiçando o que ele está fazendo. Exatamente. Muito bom. E o terceiro botão, né, são 3 Cs. Então é coragem, curiosidade para ver mais, para tentar nos manter instigados nessa pesquisa, nessa descoberta, nessa autodescoberta. E por fim, é o C da compaixão. Que para nós cristãos, como eu falo, é o botão que talvez a maioria mais tem que acionar. Que é acolher aquilo que vier. Lembrando, né, e o versículo que eu uso é que Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vai falhar. Mas Marina, você é instrutora de atenção plena e vai ficar nervosa para dar entrevista? Sim, faz parte. E eu gosto tanto daquele texto de Hebreus que diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de cada uma das nossas fraquezas. Porque ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então a gente pode olhar para dentro sem medo. Porque não tem uma fraqueza que a gente encontre em nós que Cristo não tenha por nós sentido em sua humanidade, para que ele possa olhar pra gente e falar, eu sei como é isso, né? Eu sei como é sentir isso. Eu passei por isso. Eu sou um sumo sacerdote eficaz que se compadece de cada uma das suas fraquezas, das suas fragilidades. E é um ambiente seguro que Jesus cria, né? Você falar das suas fraquezas nesse ambiente é maravilhoso. A gente tem isso à nossa disposição. Um lugar onde a gente pode falar, tá doendo.
Sim. Não consigo, não dou conta, tenho medo, sou Sim. insegura. Sim. Eu tento ser perfeccionista porque, na verdade, eu tô escondendo uma insegurança gigante aqui dentro. Sim. Esses 3 Cs que você falou, os 3 para mim, eles estão muito conectados, eles são 3 expressões do amor, né? Porque coragem, até a palavra coragem, ela tem como prefixo cor, que vem de coração. Que vem Perfeito, desse maravilhoso. amor. Sim. Então é uma força interna que vem do amor. Coragem não é ausência de medo, né? Coragem é esse coração que ama tanto ou que é tão amado que está disposto a enfrentar o risco, né? Sim. A curiosidade é isso, é interesse. Eu só tenho curiosidade quando eu tenho interesse. E é o amor. O amor é interessado, né? O amor é uma demonstração de interesse, né? E a compaixão, que é uma demonstração claríssima, assim, do amor de Deus para com a humanidade. No sofrimento, né? No sofrimento. Com o sofrimento. Porque é essa palavra mesmo, compaixão, né? Do compadecer. É padecer junto. É saber que o sofrimento pode ser abraçado e, na realidade, ele precisa ser abraçado, né? Exatamente. E eu vejo, biblicamente, assim, um paralelo. Tenho meditado bastante sobre isso, sobre essa relação medo e amor. E talvez o que nos liga tanto o vermelho é o medo. São as nossas inseguranças, é o medo de falhar, é o medo de ser rejeitado, é o medo de ficar sozinho, é o medo de perder oportunidades, é o medo de ficar para trás. É o medo. Enquanto o medo, que talvez tem tudo a ver com a mentalidade ansiosa, né? Que tá lá. Não é para gerar culpa em nós, não. É pra gente ter essa atitude compassiva de olhar para o medo. E o texto de 1 João, capítulo 4, vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. Aí, às vezes, a gente olha e fala, tá vendo? O crente não pode ter medo. O crente que tem medo não é crente. Não tá aperfeiçoado no amor. Mas eu acho que o que eu sinto no espírito do texto é que esse ambiente seguro do amor de Deus nos dá a coragem de colocar o medo para fora. De olhar para ele. E de enfrentá-lo com compaixão. De enfrentá-lo com coragem. De olhar para os meus medos assim do lado de fora e dizer, ei, medo, tá tudo bem. Eu não preciso mais viver em função do medo. Eu posso viver em função do amor, porque eu tenho esse ambiente seguro para me olhar. Porque ele tá me olhando, né? Sim. E do ponto de vista da atenção plena, é uma habilidade. Sim. E se é uma habilidade, nós podemos treinar a compaixão. E como a gente treina a compaixão? Também tem práticas. Eu tô gostando das práticas, ó. Você que tá aí, pega um papel, uma caneta, anota as práticas, mas mais do que isso, aqui tem todas, aqui tem tudo, ó. Tudo, então você já pega aí o link para você adquirir o seu. Mas fala a prática da compaixão. A prática da compaixão, nós temos 3 momentos. E quem quiser anotar, quem quiser colocar… No primeiro momento, nós nomeamos, nós pausamos. Sempre a gente pausa e percebe o corpo. Esse é o começo de tudo. Sim. A gente fala, pausou, vira a câmera pra dentro. Né? Tira uma selfie interna. Legal. Então a gente tá ali vivendo, tal, pausou. Captura aqui o interior. Precisa parar 100%? Não necessariamente. Você pode fazer isso caminhando. Sim. Né? Lógico que a pausa formal, ela tem benefícios, principalmente para o sistema de freio do cérebro. Tem um artigo norte-americano, da Califórnia, do Lieberman, que fala que se você ativa o seu sistema de freio motor, o sistema de freio é motor, você desenvolve controle emocional e flexibilidade cognitiva ao mesmo tempo. Legal. Então, você pausar a sua motricidade tem um ingrediente a mais. Então, quem consegue ou quem puder se programar para essa pausa formal também é legal. Sim. E aí, depois que você observa o seu corpo, a gente vai primeiro nomear o que eu tô sentindo. Eu acabei de enviar para uma moça que tá em luto, que perdeu a mãe. O que eu tô sentindo? Medo, raiva, insegurança, Tristeza, frio na barriga. culpa. Tanto na parte emocional, Sim. quanto na parte… E esse é o primeiro momento.
Eu levanto. A gente tem até um exercício que a gente faz com o corpo junto, né? Tem a pausa que você faz totalmente e uma que você faz com o corpo. A gente vai levantando a mão, chama Going Big. Que, como veio de lá, é tudo em inglês, né? Então, vai levantando a mão. O que tá acontecendo agora? Aí, no segundo momento, a gente vai ampliar essa visão. Tem outras pessoas que estão sentindo a mesma coisa que eu? A gente vai para a humanidade compartilhada. Legal. Né? Outras pessoas estão passando por luto. Outras pessoas estão ansiosas ou enfrentaram esse problema. Sim. Eu sou uma dessas pessoas. Então eu uso muito a humanidade compartilhada para ensinar a atenção plena e para acolher quem chega ansioso para o livro. E até dentro dessa humanidade compartilhada a gente vê Cristo, né? E aí que eu venho com o versículo: no mundo tereis aflição. Sim. Para mim, esse versículo, né? Sim. Que é o que eu incluí na jornada de atenção plena, que eu não peguei da minha formação, né? Porque isso ela eles não têm acesso a essa riqueza que só a gente tem. No mundo tereis aflição. Aí o que a gente vai fazer? Fecha o braço, abraçando tudo que apareceu. Dor, raiva, tristeza, tem mais gente sofrendo, tudo. Você vai. Eu falo que é um grande abraço. Pra mim, aqui eu uso, tem de bom ânimo, Marina. Eu falo daí o meu nome, eu gosto de falar os versículos pra mim, né? Tem de bom ânimo, Marina, eu venci o mundo. Sim. E aí você abaixa a mão num ato de, ok, eu recebo o que tem agora. Não num ato de resiliência, não num ato de aceitação. Num ato de. E às vezes eu até oro quando eu vou baixando a mão. Pai, me ajuda a não me punir, me ajuda a conseguir levantar de manhã diante desse contexto que eu tô vivendo. Então, levanta o braço para você nomear tudo que você tá. Ou você pode fazer parado, sem o movimento. Né? Mas é legal quando você tem uma expressão física daquilo, porque é aquilo que você estava falando, conectar o corpo com a mente. Né? Se o meu corpo tá fazendo algo que tá coerente com aquilo que tá na minha intenção, isso ajuda a fazer essa conexão. Sim. E todas essas práticas eu conversei com o pastor, né? Então eu passava para ele fazia as práticas. Que legal. Mas, vamos lá, pastor, levanta. Daí, inclusive, ele colocou, né, que esse baixar o braço, ele falou assim: se você baixa o braço aceitando a dor e não achando que você tem que viver a dor e não fazer nada contra isso, isso não é cristão. Porque nós temos como declarar, dor vai embora. Nós temos, né, autoridade para fazer tudo isso. Então, na realidade, esse aceitar é aquilo que não dá para mudar agora. Aqueles vermelhos que não tem e aprender a conviver. Não é um aceitar no sentido de me conformar, mas um aceitar no sentido de não negar, né? Isso mesmo. Eu não nego a realidade que eu… Tá doendo. Tá chato. Eu não queria, por exemplo, a morte. Eu não queria que morresse. Morreu. Não tem como, você tem que aceitar. Aceitar até para poder reagir àquilo. Porque eu só reajo a partir da realidade, né? Exatamente. É exatamente o que você falou, é não lutar contra. É não lutar contra e me acolher nesse momento. E até normalizar muitas vezes a dor. Normalizar alguns vermelhos que eles são inevitáveis. Nossa, eu tô com depressão e tive um luto recente. Faz parte. Tô ansiosa. Né? Eu tô vivendo uma situação com meu filho e aquilo tá me fazendo mal e eu tô ansiosa. Tipo, tá coerente. Você tá vivo. Sim. É proporcional ao ambiente e ao estímulo que eu tô vivendo, né? E até na pausa você dá a dosagem certa, né? Então eu relato ali no começo da minha história com o transtorno da ansiedade que um bip de celular parecia um terremoto. Tá desajustado. O tamanho da dor… O estímulo e a resposta. Exatamente. Então você vai alinhando isso. E o diário é maravilhoso. As pausas são maravilhosas para ajustar a proporcionalidade entre o estímulo e a resposta, né? Então, você tem um estímulo. Pausa. Deixa eu regular qual é a melhor resposta diante daquele estímulo. Né? Eu acho tão interessante, toda vez que você fala pausa, eu lembro, e aí… A gente estava até falando antes aqui sobre as lives que eu faço de salmoterapia, né? Eu escrevi um livro chamado Salmoterapia e eu acho interessante que tem um detalhezinho que a gente nem lê com frequência, mas a maioria dos salmos, ele tem lá no meio pausa. Tá lá escrito em alguns idiomas Selá, em outros está escrito interlúdio.
E na NVI é traduzido como pausa mesmo. Que massa. E tá lá na Bíblia. A pausa, Sim. ali, em meio àquelas conversas que são de atenção plena, né, do salmista. Essa salmoterapia que ele tá fazendo ali, que é escrever, como você estava propondo, um diário. Aliás, eu fui muito terapêutico. tratada já pelo salmoterapia, tá? Ai, que Quero deixar isso benção. registrado aqui. Que realmente, assim, é o livro para regulação emocional que mais tem paralelo, né, com a nossa Sim. realidade, que tá mais próximo daquilo que a gente vive. Ai, que legal, que legal. Fico honrado por isso. Mas até isso ele tem, né? Ele tem essas pausas, Sim. que aí hoje a ciência vem e fala, ó, pausa. A música tem, né? Sim. Salmos era música, Sim, né? A música eram tem musicais, pausa. poéticos, Ele escritos. desacelera para a próxima estrofe. É. Uma parte sem letra. Sim, sim. Essa consciência rítmica. E como o corpo é rítmico, né? Achei interessante, você estava falando sobre a gente aprender a ouvir o corpo e aumentar o volume do corpo. Quando a gente para olhar para o nosso coração, ele é rítmico. A gente não define isso. Deus foi quem definiu. Mas, ó, tem um ritmo. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Ele é musical, né? Sim. O corpo tem um ritmo para o seu batimento cardíaco, tem um ritmo para a sua respiração, ele tem um ritmo para a filtração lá glomerular no rim, ele tem um ritmo peristáltico, né, no nosso intestino. O corpo é uma sinfonia. Sim. A vida é rítmica, né? As estações, Não, elas as são árvores, né? rítmicas. Você estava falando do corpo, eu estava pensando nas árvores aqui. Ela tem um movimento natural. Sim. Né? Eu gosto muito, assim, quando eu tô com a minha mente bem acelerada, eu gosto de pausar e falar: eu quero ser agora somente um ser que respira. Só. Não quero pensar, não quero praticar, não quero orar, não quero nada. Agora, nesse instante, eu quero ser somente um ser que respira. Um ser que respira. Isso é tão profundo, né? Porque se a gente olha para a criação do homem e o que fez o homem ser vivo foi um sopro de Deus, foi simplesmente uma respiração. Sim. Uma respiração com Deus faz a gente sair de um boneco, de um barro, e a gente se tornar uma alma vivente simplesmente pelo... E tem a versão original diz que quando Deus criou o homem, ele suspirou. Os outros ele viu que era bom. Sim. Aliás, essas pausas eu acho maravilhoso, né? Em Gênesis 1. Ele faz e viu que era bom. E fica lá, contemplando o próprio trabalho. Sim. Né? A gente, assim, é trabalho em cima de trabalho. Acabei de fazer um negócio e o próximo. E agora? Né? Não, ele parou e falou, curtiu, viu que era muito bom. Desfrutou. Exatamente. Que poderoso isso. Acho interessante, até um dia, conversando com a Maíra, a gente estava falando sobre isso, né? Deus podia ter feito tudo num dia só, né? Deus podia, ele é todo poderoso, ele podia ter dito, haja tudo. E haveria tudo. Sim. Mas Deus gosta das pausas, né? Ele gosta, o jeito de Deus curtindo momento a momento, prestando atenção naquele dia, olhando, falando, tá bom, ainda que não esteja completo. Exatamente. Tá bom. E ele não precisa, acho que, das pausas, né? Mas ele quer ensinar pra gente. O sábado, né? Porque é o ritmo do céu. Acho que Deus ele não precisa, mas o céu é ritmado. O céu, o céu é musical. O céu Eu tenho assistido The Chosen, né? E tem algumas cenas. Recentemente assisti um capítulo que eles ficam em volta da fogueira só conversando. Roda de conversa. E se você senta pra assistir meio agitado, você vai achar aquele episódio muito chato. Entediante. Entediante. Porque é uma conversa, assim, que começa aqui, daí vai lá. Você fala assim, mas ei, pra onde vai isso aqui? Mas é um estilo de vida. E existe muito tratamento na roda de conversa, né? Que é a mesa do domingo. De estar ali jogando conversa fora, rindo, fazendo piadinha um com o outro, né? Então são coisas que a gente você vê hoje abriu mão. A ciência falando sobre roda de conversa, né? Sobre grupos terapêuticos, falando sobre atenção plena, mindfulness, e falando sobre tantas técnicas comportamentais, tantas habilidades que podem ser desenvolvidas e que quando a gente olha com atenção plena para as escrituras…
Aliás, pra mim, eu li a Bíblia de outra forma depois de tudo isso. É muito profundo isso, né? Gerar essa consciência em nós. E essa consciência não tá aqui, ela tá na conexão do todo, né? E da presença, né? Por exemplo, os 5 sentidos, eles são a nossa âncora. Primeiro movimento que a gente faz é o que a gente chama de embodiment, que é ocupar o corpo, que eu comentei. Como? É usando os 5 sentidos. Sim. Se a gente vê até naquele filme Divertidamente 2, como que ela controla a crise de ansiedade? Tocando, né? Tocando ali. Sim. Percebendo som, visão, tato, paladar. Então, quando você desacelera para perceber os seus 5 sentidos, você pode fazer isso, inclusive, no seu dia a dia, dirigindo. Eu já tive pacientes que, em crise de ansiedade, ligavam e aí não tinham SOS ali na hora, não tinham um medicamento para tirar da crise. Mas a gente fazia essa técnica. Vamos fazer a técnica dos sentidos aqui. Os 5, 4, 3, 2, 1 ali. Você vai prestar atenção em 5 coisas que você pode ver. Então, identifica aí. 5 coisas que você tá vendo, seus sentidos. Aí, 4 coisas agora que você pode tocar. Sim. Identifica aí o que você pode tocar. 3 coisas que você pode ouvir, ou 3 sons que você consegue ouvir agora. E vai indo passo a passo. 2 coisas que você pode sentir o gosto. Ou que você pode lembrar do gosto a hora que você comeu. Sente aí o gosto que está na sua boca, o gosto da última refeição. E uma coisa que você consegue sentir o cheiro agora. Sente aí, tem algum cheiro? Só da gente usar essa técnica, muitos que estão na crise, naquele momento de crise, conseguem sair da crise sem usar nenhum tipo de medicação naquele momento. E claro, tem momentos que a medicação vai ser muito apropriada, mas dependendo do momento. E não só na crise, né? Mas a gente viver esse estilo de vida que usa os sentidos. Eu gosto de dizer para os meus pacientes que uma vida sem usar os sentidos é uma vida sem sentido. Uau! Demais. Demais. Porque realmente parece que a gente está vivendo sem sentir. E aí a vida fica sem sentido. E lendo a Bíblia em atenção plena, eu tenho a minha Bíblia grifada em umas coisas nada a ver. O pessoal fala, mas o que você grifou isso aqui? Tocou. Jesus tocou. Só tem o tocou. É isso. Olhou fixamente nos olhos, né? Olhou. Enxergou. Né? Uau. Ouvir. Uma coisa que o pastor Osmar, que é um grande influenciador da Maíra e meu, ele fala, qual que é o primeiro mandamento? Não é amar. Não. É ouvir. É ouvir. Ouve, ó Israel. Então você vai vendo esse trabalhar dos 5 sentidos como uma forma de nos conectar com Deus e aqui, né? Um com o outro. Porque a gente, se eu conversar com você sem te ouvir, sem te olhar, sem perceber, né, os gestos do teu corpo se estão alinhados, né? E às vezes até perceber que o outro tá nervoso e na minha fala eu posso, né? Sim. No teu caso como entrevistador, ver que o teu entrevistado tá nervoso, essa sensibilidade te leva até a conduzir a entrevista de um jeito mais gostoso, acolhendo esse entrevistado, né? Aí, você falou É sobre a presença, né? É presença. É sobre presença. E tem até um livro que a gente tá lendo aqui no Desascope, que foi lançado esse ano aqui, que é a Presença Relacional de Deus. Uau. Que mostra de Gênesis a Apocalipse que a Bíblia é um livro sobre a presença. A presença relacional de Deus. Um Deus que quer se relacionar mostrando a sua presença. Então, no Gênesis, qual é o tema do Gênesis? É Deus querendo habitar em um lugar com a humanidade. É Deus manifestando a sua presença. Depois você vai ver lá no Êxodo. O que era o tabernáculo? Era Deus querendo manifestar a sua presença e mostrando para o povo como você pode perceber a presença. Você vai ver em todas as escrituras ou em todos os textos das escrituras, o assunto é a presença relacional de Deus. E aí a questão da humanidade, por que a gente vive, é para presença. É para a gente estar presente em meio à presença dele. Né? Então, o assunto é, eu preciso estar presente
Pra presença, e aprender né? a estar presente. Eu acho que o assunto é esse. É. Aprender a estar presente. Aprender a fazer com que a tua mente funcione no novo ritmo. Você que tá nos escutando e tá ansioso, a tua mente aprendeu a ser ansiosa. A minha mente tinha aprendido a ser ansiosa e eu tô aqui para dizer que dá para ensinar ela funcionar de um outro jeito. Sim. Claro que quem tem antecedentes, você precisa se manter nutrindo, mas eu acho que isso serve para todo mundo. É um estilo de vida. Tem pessoas que têm naturalmente. O pastor Messias é naturalmente tranquilo. Desde sempre ele é tranquilo, de acordo com o que ele me falou. Eu não. Mas treinando, eu consigo estar presente. Sim, é isso. Com os outros e com Deus. Sim. Deus não quer descartar a nossa vida velha no sentido de nada se aproveita. Pelo contrário, Ele quer transformar. E esse transformar é misturar a matéria-prima velha, essa mente agitada, ansiosa, cansada que a gente traz para Ele. Mas Ele vai transformando a partir desse ensino. A graça nos ensina, né? A graça é pedagógica. E veja que os testemunhos, né? O meu, da Mariana Bocoadi, da Maíra, da Luísa, né? Que também viveu e passou a buscar essa quietude, passou a buscar um novo estilo de vida. Eu vejo que a gente consegue dar a mão para quem tá no sofrimento e ao mesmo tempo dar a mão para uma pessoa como o pastor Messias, que eu consigo transitar nos dois lugares e ser compassiva com quem tá chegando. Sim. Quem tá se despertando para, poxa, eu preciso mudar de vida, eu preciso de um novo hábito. Sim, muito bom. Muito bom, muito bom. Irmã, eu gostaria de passar dias e dias, porque eu tô sendo muito ministrado, meu coração tá queimando aqui. Tô muito, eu também, muito feliz, tô ocitocinado aqui. Ai, que delícia! Vim de verde, de propósito. Essa conversa tá sendo um verde pro meu coração. E eu tenho certeza que para todo mundo que tá acompanhando. Queria encorajar você a ler o Sem Pressa. Eu vou começar hoje e faço questão de encorajar você a ler também Uma Conversa entre a Quietude e a Ansiedade. Acompanhe aí a Marina também nas redes sociais, procura os cursos, procura todos os materiais dela, que eu tenho certeza que vão abençoar muito a sua vida. E uma responsabilidade que você tem, que também é algo assim extremamente compassivo, é algo que gera esse lugar, gera esse verde no seu coração, é compartilhar isso com alguém. Isso é um ato de generosidade. Então, compartilha esse conteúdo, compartilha esse podcast nos grupos aí da sua família, da igreja, da célula, do DNA, enfim, do trabalho, porque tá todo mundo precisando desacelerar, tá todo mundo precisando encontrar esse caminho, esse aprendizado. É uma habilidade, pode ser treinada e eu tenho certeza que Deus está nos amadurecendo, nos avivando. É uma parte do avivamento de Jesus para a igreja. É esse avivamento que é espiritual, mas que alcança tudo. Nosso corpo e a nossa mente e que conecta. Então compartilha, se você não é inscrito ainda aqui no canal do Desascope, se inscreve, não deixa para se inscrever depois, verifica aí, porque às vezes você até se inscreveu, mas aconteceu alguma coisa aí e você não está inscrito, então se inscreve aí no canal do Desascope também, curte o vídeo para o YouTube mostrar para o máximo de pessoas possível e imaginável, não esquece de adquirir o seu e se você precisa de acompanhamento, procura a Clínica Divinamente, tá bom? Deus abençoe você, não se esqueça que toda emoção é um convite para oração e que saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Minha amiga, Deus te abençoe, obrigado. Muito obrigada. Espero Foi muito que você bom volte estar aqui. muitas e muitas vezes, viu? Obrigada e parabéns pelo seu trabalho, viu? Ai, Sou graça sua de fã. Jesus. Imagina, eu que sou. Agora não vejo a hora de ler. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Deus abençoe.